Estamos aguardando a iniciação da aula de hoje, de pós-graduação em Direito Eclesiástico, né, do IALT. Nós hoje iremos continuar a abordagem em Direito Constitucional, com alguns estudos de caso. Vamos começar a admitir aqui os estudantes que estão chegando. Anilson, boa noite. Olá, professor. A paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Professor João, a nossa aula de hoje aqui está confirmada. A paz do Senhor Jesus. Boa noite, Anilson. Boa noite, professor. Severino Santana com a gente também, não é? Vamos aguardar mais um minutinho para ver quem é que vai entrar ainda na aula hoje. Por enquanto, eu, Ranilson e Severino, né? Já mandei para o WhatsApp novamente lá Isso. o link. Vamos aguardar só mais um pouquinho. Eu vou deixar, por enquanto, mudo os microfones, tá? E daqui a pouco eu coloco eles. Vamos ver se vai entrar mais alguém. Luiz Henrique está entrando aí, vamos aguardar 2 minutinhos. Meus amigos, vocês estão bem? Ótimo, professor. Conseguiram acompanhar já aquela live que teve no sábado, não? Sobre... Eu não consegui ver ainda não, professor. Boa noite. Luiz Henrique está entrando. Vamos esperar ele entrar aqui. Luiz Henrique, boa noite.
Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Boa noite, professor. Boa noite, meus irmãos. Então, podemos começar a nossa aula de hoje? Podemos. Obrigado por me aguardar a todos. Foram só os 5 minutinhos. Eu vou... Não está tendo nenhuma interferência, aí eu não vou tirar do mudo, não. Mas caso haja, aí eu dou um toquezinho, tá bom? Certo, professor. Meus amigos, boa noite. Semana passada Boa noite. nós vimos a evolução da liberdade religiosa na legislação brasileira. Direito, nós vimos a evolução desde a colonização até o Tratado da Amizade e Comércio, que foi em 1810, né? Depois nós vimos a Constituição Imperial, o Decreto 119-A de 1890, aí vimos a Constituição Republicana, a Constituição de 46, e aí nós vimos a evolução da liberdade religiosa no Brasil, que no passado não tinha, porque nós tínhamos uma nação que havia sido colonizada, digamos, por um império, por um país que tinha uma religião própria, e essa religião própria, essa religiosidade, ela foi imposta, né? Até que em 1810, com aquela perspectiva do Tratado de Amizade e Comércio, essa legislação começou, digamos, a conter exceções, até que em 1824, na Constituição Imperial, a religião católica foi considerada oficial, mas se permitiu uma certa liberdade para que outras religiões atuassem, mas nós vimos que, mesmo assim, no Código Criminal de 1830, ainda havia previsão de penalidades para aqueles que, digamos, praticassem o proselitismo, ou que fizesse uma construção que desse a uma igreja uma forma externa, né? Para identificá-la como igreja. Tinha proibição de reuniões externas para realizar algumas liturgias sem ter autorização da coroa portuguesa, ou pelo menos das autoridades locais. Enfim, houve ainda essa previsão do Código Criminal, mas o decreto 119-A de 1890, a gente teve aí, então, a extinção do chamado padroado, né? Que é o instituto onde a coroa portuguesa era uma extensão da Igreja Católica. E houve também a possibilidade das igrejas, das organizações religiosas, se organizarem como associações, terem pessoas jurídicas, né? E se organizarem, adquirir propriedade, e a partir daí, enfim, nós tivemos em 1891 a Constituição Republicana. Elizabeth, boa noite. Ela está entrando. Porque vai ser a última aluna de hoje, acredito. Vamos ver se ela consegue entrar. Está bem lento, mas eu acho que ela consegue. Aí nós tivemos, enfim, vamos lá. Com a Constituição Republicana de 1891, nós tivemos, então, a consolidação do chamado hoje Estado laico, né? Onde o Estado não poderia, em tese, ter... Elizabeth, boa noite. Está me ouvindo? Bem, pode ser que ela esteja ajustando lá o microfone, né? Onde nós tivemos a definição do que hoje nós chamamos de Estado laico, onde é o Estado que, assim, ele não interfere na perspectiva religiosa, não tem uma religião que é oficial, mas também não proíbe as manifestações religiosas e daqueles também que não têm religião alguma, né?
Logo, esse é mais ou menos o resumo do que nós vimos semana passada na evolução. E a minha intenção hoje é nós começarmos com algumas questões práticas que apontem a importância do direito à liberdade religiosa. Elizabeth, está me ouvindo? Deixa eu ver se ela está ouvindo. Está nos ouvindo, Elizabeth? Lucena? Eu acho que ainda não, né? Mas vocês estão ouvindo bem, né, colegas? Sim, professor. Pronto, então vamos lá. Porque vai ficar gravado de qualquer maneira. Logo, a minha intenção era que nós pudéssemos ver algumas questões práticas também, onde a gente pudesse observar como o direito à liberdade religiosa tem sido respeitado, inclusive em algumas decisões. Agora, uma coisa é clara aqui, que eu quero deixar para vocês. Eu entendo que o direito à liberdade religiosa ele já foi afrontado em vários momentos, né? Em várias perspectivas no Brasil. Quer por normas infraconstitucionais, né? Quer por algumas decisões judiciais também. Mas eu queria mostrar que, apesar das decisões judiciais elas estarem, digamos assim, na minha perspectiva, elas estarem entrando numa competência que não caberia ao judiciário. Lembra que nós vimos semana passada que o judiciário ele tem entrado muito na competência do legislador, né? Ele tem procurado legislar. Deixa eu ver agora se a nossa amiga vai conseguir. Elizabeth, está ouvindo bem? Estou, professor. Está tudo jóia. Seja bem-vindo. Né? Eu estou dando uma introdução da aula passada e vamos começar agora com questões práticas, tá bom? Oi? Vamos começar com algumas questões práticas. Qualquer pergunta pode fazer o sinal. Logo, meus amigos, uma primeira questão que eu queria que nós pudéssemos olhar nessa noite, eu vou compartilhar para vocês. Vamos ver se vocês vão receber na tela aí. Receberam na tela direitinho? Sim, recebi. Está abrindo aqui, professor. Pronto, eu vou copiar em cima o link, porque se você tiver dificuldade, recebi. No WhatsApp da turma lá, você clica e abre na internet, tá? Porque eu sei que quem está talvez no celular vai ter uma dificuldade de observar, né? Isso, mas eu vou tentar ajudar vocês. Vou tentar ajudar vocês aí para a gente caminhar bem, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Compartilhar bem direitinho para vocês. Vou só descer aqui. Um minutinho só mais. É porque quando eu compartilhei, ele saiu de cena. Vamos ver agora. Pronto, está aí na tela, né? Eu acho que vocês todos estão vendo, né? Essa decisão, ADO 26, nós observamos um pouquinho na semana passada. É a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Essa ação, ela foi ajuizada
com o objetivo de criminalizar a homofobia. A justificativa era que o legislativo havia deixado de apreciar a matéria, né, durante 3 períodos, né, e por não analisar essa matéria, entrou-se com ação para que o judiciário pudesse declarar a omissão do legislativo, né, ADO, ação direta de consignada por omissão, e o judiciário pudesse legislar. Vocês lembram que, por maioria de votos, foi dada a interpretação conforme, né, incluída, inclusive, na lei de crimes com relação à raça, né, que tem até aspectos religiosos também, os crimes referentes à homofobia, né? Você vai observar aqui, ó, que ele foi dado a interpretação conforme, né, a definição dada ao racismo e à lei que disciplina, para que pudesse haver a criminalização das pessoas que, através de talvez um discurso de ódio, né, pudesse alcançar esses grupos, essas minorias. Mas você vai observar que isso aqui é o início da redação do acórdão, que é a decisão final, o modelo, né, a proposta de redação final dada pelo relator. E aqui você vai ver, no item 2, a repreensão penal, a prática de homotransfobia não alcança nem restringe ou limita o quê? O exercício da liberdade religiosa. Qualquer que seja a denominação confessional professada, a cujos fiéis e ministros, que são sacerdotes, pastores, rabinos, mulais ou clérigos muçulmanos e líderes ou celebrantes das religiões afro-brasileiras, entre outras, é assegurado o direito de pregar e de divulgar livremente, pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, o seu pensamento e externar suas convicções de acordo com o que se contiver em seus livros e códigos sagrados. Bem assim, o que ensinar segundo sua orientação doutrinária e ou teológica, podendo buscar e conquistar prosélitos e praticar os atos de culto e respectiva liturgia, independente do espaço público ou privado, e sua atuação individual ou coletiva, desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio. Assim entendidas, aquelas exteriorizações que incitem a discriminação, hostilidade ou a violência contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero. Bem, você pode observar que a decisão judicial ela garantiu o direito à liberdade religiosa, que poderia, em ambientes, em espaço público, né, ou espaço privado, você poderia falar desses temas e dar a perspectiva da sua religião sobre esses temas, sem que você fosse, digamos, penalizado por tal prática, né? Por tal prática. Agora, um aspecto interessante que eu queria que nós pudéssemos observar aqui é que nós falamos semana passada e ficou muito válido a questão do discurso de ódio, né? As manifestações não configuram discurso de ódio, assim entendidas aquelas exteriorizações que incitem a discriminação, a hostilidade e a violência. A nossa preocupação é quem é que vai definir se o discurso ele foi ou não de ódio. Se vai ser um membro que estava ouvindo, se vai ser um delegado, se vai ser a partir de quem, né, o fato vai ser apurado, né, e quais as consequências, já que esses crimes têm uma perspectiva de fiança, né? Enfim, o que é que vai acontecer com o prosélito e o que significa que incite discriminação. Porque, olha, se algumas religiões entendem nos seus textos sagrados
que as pessoas que têm tais práticas são pecadoras, né? Digamos, são pecadoras e não doentes, são pecadoras. E por esses pecados estão afastadas da graça de Deus, quer queira, quer não, na religião está sendo dado um tratamento diferente, né? A essas pessoas. Aí por isso que houve assim, uma manifestação de muitas instituições para que pudesse tornar mais claro esse texto. Foi ajuizado, impetrado alguns embargos de declaração, que devem, talvez, com a análise da Corte, né, Suprema, aí, esclarecer melhor o que significa assim, e qual assim, o alcance desse termo discurso de ódio que gera discriminação. Olha, hostilidade e violência dá até para a gente identificar, né? Mas discriminação não. Tem pessoas que, por natureza, elas acham que estão sendo menosprezadas, não é? Quantas vezes você conversa com alguma pessoa, você dá uma opinião e a pessoa diz, você está, digamos, me menosprezando, quer dizer, me discriminando. Aí qual o limite, né, dessa discriminação? Qual a interpretação para ser dada nisso? Isso gerou preocupação, mas é um exemplo de que o direito à liberdade religiosa ele tem sido observado e tem se dado um grande cuidado a ele nas decisões judiciais. Também para que o direito à liberdade religiosa ele não seja assim afrontado e não seja, digamos, assim observado e levado em consideração quando das decisões judiciais. Agora eu abri um pouquinho o microfone de vocês, não é? Eu queria saber se vocês têm alguma observação a fazer, gostaria de fazer algum questionamento para a gente partir para outro exemplo. Não, professor, no momento, particularmente, eu não. O Luiz está tranquilo. Elizabeth? Tranquilo, professor. Tranquilo. Tranquilo, né? Então, vamos agora para o segundo exemplo que eu queria trazer para vocês. Deixa eu ver se ele está aberto já aqui, um minutinho só. Eu acho que é no conjunto. Eu acho que é aqui no conjunto. Pronto, receberam a tela? Sim, professor. Pronto, olha, hoje nós tivemos julgamento, o início digamos, da análise do projeto de lei da fake news. Vocês sabem o que é esse projeto de lei, né? Sim. Sim, professor. Pronto. Olha, esse projeto de lei, eu até vou colocar aqui, eu vou compartilhar, tentar compartilhar o outro aqui, para que a gente dê por curiosidade, né? A gente dê uma olhadinha nele. Deixa eu ver se eu vou conseguir disponibilizar ele para a gente. É o projeto de lei do Senado Federal. Ok. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar para a gente. Pronto, tá aqui. Certo? Está com vocês aí, ok? Certo. Esse projeto de lei, para dar um exemplo que o direito à liberdade religiosa, normalmente, ele tem procurado ser observado quando na elaboração de novas leis, né? Dando a continuidade da nossa perspectiva do direito à liberdade religiosa, tendo em vista sua previsão constitucional, uma análise de qualquer legislação, vocês sabem que tem uma comissão de Constituição e Justiça, né? Em todas as casas legislativas que eles olham
se as leis estão de acordo com a Constituição e de acordo com os normativos, né? Internos também. O projeto de lei da fake news, só para a gente observar, ele institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na internet. O que é, assim, de uma maneira muito rápida, eu vou falar a lei e depois citar, eu fiz um áudiozinho e um vídeo depois sobre o que eu achava de complicado nessa lei que alcança as organizações religiosas, logo está dentro da perspectiva do direito eclesiástico, né? E dentro da perspectiva do direito constitucional, porque a nossa previsão de liberdade religiosa é a previsão constitucional. Essa lei, ela teve como objetivo, tem como objetivo esse projeto de lei, controlar toda a parte de transparência na internet. O que eles chamam vulgarmente de fake news. O que é que acontecia? Com essa lei, aqueles provedores de internet e outras empresas que trabalham prestando esse tipo de serviço, principalmente aquela acima de 2 milhões de habitantes, né? Ou, desculpa, 2 milhões de usuários. Porque essa lei não se aplica àquelas que têm menos de 2 milhões de usuários registrados. Logo, aquelas grandes empresas, elas teriam responsabilidades e poderiam responder por diversas sanções se as publicações em suas redes elas viessem a afrontar os princípios estabelecidos nessa própria legislação. No artigo 4, ela define todos os seus sujeitos, né? Digamos assim, os seus sujeitos. E também todos os termos para facilitar a interpretação da lei. Ele diz quem é o provedor de aplicação, ele diz o que é desinformação, né? Que é em parte ou em todo, é equivocadamente falso ou enganoso. Ele diz o que é conta inautêntica. E o aspecto mais polêmico dessa lei são esses verificadores de fatos independentes. É uma pessoa jurídica que realiza uma verificação criteriosa de fatos de acordo com os parâmetros e princípios dessa lei. Por essa norma, nós teríamos esses verificadores de fatos que são pessoas jurídicas, empresas, não disse se eram públicas ou privadas, que iriam ter a responsabilidade de analisar o conteúdo e dizer se esse conteúdo era ou não um conteúdo de desinformação. A nossa primeira preocupação é quem seriam essas empresas? E a análise desse conteúdo, como seria feito? Né? Se essa empresa tiver uma ideologia, certamente ela, quando analisar, digamos, um conteúdo e a perspectiva ideológica é diferente da sua, pode ser que ela proíba, não é? E aí nós teríamos uma influência de uma pessoa jurídica representada através de seu representante, que por uma caneta, né? Porque na realidade quando o provedor recebe e acha que aquele dado é uma desinformação, ele pode inclusive interromper imediatamente. Porque se ele não interromper, ele vai ter algumas sanções, que está lá no artigo 28, se não me engano, sanções. Advertência, multa, suspensão, proibição de exercício de atividade no país. Logo, o que é que aconteceu? O provedor, com medo de errar, ele iria pecar pelo excesso. Ele iria simplesmente está proibindo a veiculação de muitas notícias dizendo que não é totalmente verdadeira ou é em parte falsa. Isso iria gerar um prejuízo ao formador, digamos, de opinião, porque essa empresa, segundo o artigo 8º em diante,
esse provedor, ele deveria, desculpa, artigo 6, 7 e 8, né? Ele deveria, inclusive, quando interrompesse esse próprio conteúdo que ele chama de conteúdo de desinformação, ele iria dar um prazo evidente de recurso, né? Fica 3 meses lá para que a pessoa possa recorrer. Mas o que deixou as pessoas preocupadas na análise do conteúdo foi que lá no iniciozinho, quando falou de conteúdo de desinformação, ele disse que só estava ressalvado o ânimo humorístico ou de paródia. E deixou de lado a perspectiva da liberdade de expressão, da liberdade religiosa, de você se expressar com outras formas, né? Isso aí só foi retomado mais ou menos no artigo 9º, quando ele disse: as medidas estabelecidas devem ser proporcionais, não discriminatórias e não implicarão em restrição ao livre desenvolvimento da personalidade individual, a manifestação artística, intelectual, de conteúdo satírico, religioso, tá vendo? Religioso, ficcional. Mas como é que eu vou saber a proporção que vai ser aplicada por esse provedor? Eu estou deixando uma coisa muito subjetiva. Veja bem, uma liberdade civil, tá? Estou falando de liberdade de expressão, liberdade religiosa. Uma liberdade civil, que é a garantia constitucional, está na caneta de uma empresa, que pode simplesmente dizer: não, esse conteúdo ele não tem validade. Olha, nós estamos falando até em campos diferentes, porque nós sabemos, é evidente, que a partir de São Tomás de Aquino, na perspectiva de se trabalhar na racionalidade da fé, a fé passou a ter uma abordagem científica, mas nós sabemos que o raio de atuação da fé, normalmente, ele não é na mesma linha da razão. Não é verdade? A razão nem sempre acompanha uma perspectiva de fé, tanto que você pode observar um milagre, digamos, uma cura, e o médico dizer: isso é irracional. Essa pessoa era para ter morrido hoje, mas hoje ela está, digamos, sem nenhum tumor, sumiu. Quer dizer, a fé, muitas vezes, ela foge à perspectiva da razão. Logo, quem vai analisar o conteúdo religioso, ele pode olhar para uma manifestação da fé e dizer que o conteúdo não é racional, e por não ser racional pode ser uma mentira. Logo, eu estou jogando de uma maneira muito subjetiva para uma pessoa jurídica tomar esse tipo de decisão. E o que eu acho de mais grave nessa legislação também é que essa pessoa jurídica, esse provedor, ele podia interromper, artigo 10, interromper imediatamente a promoção. Aí, quando ele interrompe, ele comunica a todas as pessoas que eu compartilhei que o conteúdo que eu mandei, ele é duvidoso. Certo? Mas só que diz que eu tenho 3 meses para recorrer desse conteúdo, mas não diz o prazo que ele tem para responder. Imagina, vamos imaginar, eu quero produzir um conteúdo que seja utilizado, digamos, para dizer que essa legislação da fake news, ela está obedecendo princípios constitucionais. Só que a votação é daqui a uma semana. Aí ele apaga o meu conteúdo, eu recorro e não diz o prazo que ele tem de me responder. E ainda diz que, quando ele me responder, caso a revisão seja considerada procedente pelo provedor de aplicação, este deve atuar para reverter os efeitos da decisão principal. Sim, mas não diz qual a forma. Eu acho que tem que dizer que ele tem que desfazer o que fez. Se ele disse que o que eu compartilhei era mentira, ele vai agora dizer para todo mundo que não é mentira, não, que foi engano. Mas aqui diz que ele pode agir da maneira que ele quiser. Logo,
nós vimos nessa legislação, que estava para ser analisada e hoje foi retirada de pauta, alguns aspectos que são muito claros e que questionam, afronta a princípios constitucionais de liberdade de expressão e de liberdade religiosa. Liberdade de expressão e de liberdade religiosa. Certo, meus queridos? Isso aí é um exemplo de uma legislação que ela não, digamos, está observando, na nossa perspectiva, o que o direito constitucional fala acerca do direito à liberdade religiosa. Vocês entenderam como a gente faz uma análise constitucional de uma legislação? Eu entendi. Tranquilo. Entendi, professor. Pronto, aí é um exemplo. Logo, tudo que a gente estudou semana passada, que foi a evolução no direito constitucional, serve para quando eu analisar uma legislação que aborde liberdades civis fundamentais, principalmente liberdade de expressão, liberdade religiosa, essa legislação tem de conter as ressalvas. O que é que nós falamos na semana passada que criticamos muito? Os decretos dos prefeitos e governadores. Porque os decretos são normas, atos infraconstitucionais e que estão, afrontando liberdades civis fundamentais. Eu até escrevi, há 15 dias atrás, na Gazeta do Povo, eu vou mandar para vocês uma reportagem da Gazeta do Povo, que eu disse que é muito perigoso o povo ficar calado quando liberdades civis elas são afrontadas. E eu dei exemplo, por exemplo, tanto exemplo, né? Eu dei um exemplo das comunidades que têm toque de recolher em virtude do tráfico de drogas. Elas estão ou não com o direito de vir restrito? Estão. Sim. E o que é que o Estado tem feito? Nada. Tem comunidades que são reféns de traficantes, de grupos armados. Logo, quando chega, de repente, um momento desse que, por decreto, diz que você não pode ir nem voltar, você diz: aqui ninguém já não deixa eu ir nem voltar na minha comunidade. Quem manda é o traficante. As pessoas abrem mão de direitos que, olha, que para você conseguir tornar um direito, né? Principalmente as liberdades civis, que não podem ser alteradas nem por emenda constitucional, né? Você deixar que um direito desse seja afrontado e as pessoas ficarem em silêncio é muito perigoso. Isso é um sinal muito grande para quem tem o desejo e o interesse de oprimir, né? Porém, nessa perspectiva, nós vimos de uma maneira muito clara assim, dois aspectos, no judiciário e um no legislativo. Judiciário, a ação da ADO, e no legislativo, quando o direito à liberdade religiosa tem que ser observado. Agora, eu quero, conosco agora ainda, deixa eu abrir lá Pronto, vou abrir agora lá. Eu quero compartilhar para vocês. Receberam aí, né? A Constituição Sim. Constituição Federal, onde é o artigo que fala sobre direito à liberdade religiosa, quem lembra? Artigo 5º. Uhum. Inciso 5, olha lá. É assegurado, e 6, né? Perdão. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Depois, é assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa a entidades civis, militares e de internação coletiva. O que isso fala? O serviço de capelania, certo?
Logo no artigo, Certo. no artigo 5º, tem de uma forma lá muito clara, tanto a perspectiva dos locais de culto, suas liturgias, bem como a assistência religiosa. E no artigo 19, que é o princípio do Estado laico, né? Inciso 1, é vedado à União, Estado e município estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçá-los o funcionamento, ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvado na forma da lei a colaboração de interesse público. Olha, o funcionamento não pode ser embaraçado. Nós somos uma instituição de colaboração de interesse público. E no momento de pandemia, as igrejas estão sendo desprezadas. Vocês concordam comigo? Sim, professor. As igrejas estão sendo deixadas de lado, elas que sempre realizam muitas ações sociais, atendimentos individualizados, pessoas que precisam de aconselhamento, de orientação. Você que é líder, você com certeza teve de, pelo menos durante essa pandemia, algumas pessoas falar por WhatsApp para ver a sua imagem, ou telefonar para aconselhar em alguns aspectos. Muitas pessoas preocupadas, né? Com medo, né? Da pandemia, dos efeitos, né? Para as pessoas da igreja, eu sempre dizia, de uma maneira brincando, mas séria, olha, não tenha medo de ir para o céu. O céu é um lugar muito bom. A nossa data de ir para o céu está marcada, logo não vai ser por causa de uma pandemia. Olha, para quem crê em Deus, não é assim que funciona? É assim que funciona. É verdade. A gente não pode agora, por causa de uma pandemia, a gente vai mudar a nossa fé? Oi? Por causa da pandemia, a gente vai mudar a nossa fé, Elizabeth? Não, de jeito nenhum, né? A gente sabe que Deus, ele cuida da nossa história, conduz a nossa vida, tem um Verdade. plano para nós. Para as pessoas, algo que acontece para nós é uma perda, né? Mas, olha, eu sempre costumo dizer, mesmo quando nós achamos que perdemos, nós saímos ganhando. Quando nós andamos com Deus. Porque tudo tem um propósito divino aqui na Terra. Logo, olha, artigo 5º nós vimos o inciso 6º, falamos um pouquinho da proteção do lugar de culto, né, em suas liturgias, e eu queria mostrar para vocês um pouquinho agora sobre a organização dessa... o nome é organização também, né? Organização religiosa, porque antigamente funcionava como uma associação, mas hoje é chamado pelo Código Civil de organização religiosa. Organização religiosa. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Eu consigo pegar o slide para a gente trabalhar um pouquinho a parte de organização religiosa. É o estudo de casos 2. Vamos lá. Vocês vão receber aí direitinho compartilhado. Todo mundo está vendo?
Sim, professor. Organização religiosa. Bem, se nós vimos que existe um direito à liberdade religiosa, se nós vimos na evolução constitucional, que é a partir do decreto 119A e também a partir da Constituição Republicana, as igrejas puderam finalmente, as religiões, né, puderam realmente se organizar, criar pessoas jurídicas, funcionavam até antes do novo Código Civil, elas funcionavam com a nomenclatura de associações, né? Praticamente como associações. Mas nós tivemos o Código Civil de 2002, incluído pela Lei 10.895 de 2003, como organizações religiosas. Você vai ver que as pessoas jurídicas de direito privado não tinham nem organizações religiosas, nem os partidos políticos de maneira específica, né? Eles foram incluídos pela legislação de 2003, né? Logo, organizações religiosas passou a constar no Código Civil a partir de 2003. Ok? Ok. Aí, são livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhe reconhecimento ou registro dos atos constitutivos necessários ao seu funcionamento. O que acontecia antes? Você iria criar uma organização religiosa, você criava como uma associação. Aí você chegava no cartório, o cartório de título e documentos, ele pegava a legislação sobre a associação e dizia, para criar uma associação é preciso isso, aquilo, outro. E quando você ia criar uma igreja, aí tinha algumas normas como regras disciplinares, regras morais, na extinção, tendo a destinação para um número mínimo de pessoas, eles começaram a questionar essas regras. Por isso que foi criada a organização religiosa e hoje o cartório ele não pode questionar o conteúdo das normas na área de fé, prática e conteúdos morais. Se não afrontarem nem o princípio constitucional, aqui diz é vedado ao poder público. Entendeu? É vedado ao poder público negar-lhe o reconhecimento, o registro dos atos constitutivos. As disposições concernentes às associações aplicam subsidiariamente às sociedades que são objeto do livro 2, parte do Código. Os partidos políticos serão organizados e funcionarão conforme disposto dessa lei. Vamos seguindo. A lei 10.825 de 2003, se você olhar, que foi a que incluiu organizações religiosas, ela fez a previsão aqui, no artigo 44, foi quando a organização religiosa, partido político, e o artigo 2031 do Código Civil, se você quiser voltar para lá, eu coloquei essa menção aqui. Deixa eu pegar para vocês. Está lá no final. No final do texto eu vou passar para vocês, que não se aplicam a partidos políticos e a organizações religiosas. Vamos andando que eu vou passar para vocês. Aí tem as organizações religiosas não se confundem com associações civis, natureza confessional. Por exemplo, você tem uma organização religiosa que é uma igreja. Aí você tem associações civis e elas são formadas pela união de várias igrejas, não é verdade? Às vezes, Isso. uma associação, uma denominação, que é formado pela comunhão de várias igrejas. As associações civis estão subordinadas ao estabelecido exaustivamente pelo Código Civil, enquanto as organizações religiosas são livres da criação, organização, a estruturação interna e o funcionamento.
Qual é a diferença entre a questão de associação e a questão de organização religiosa? Só para lembrar, o decreto 119A que eu falei na semana passada, que o decreto 119A de 1890, vou pegar, vou só abrir aqui um minutinho. Proíbe a intervenção da autoridade federal e dos estados federados em matéria religiosa, consagra a plena liberdade de cultos, extingue o padroado e estabelece outras providências. Você vai observar, é proibida a autoridade federal, assim como dos estados federados, expedir leis, regulamentos ou atos administrativos, estabelecendo alguma religião ou vedando-a e criar... Esse termo aqui está escrito assim, porque era no português da época, viu? E criar diferenças do país, onde serviços sustentados, só para mostrar que em 1890 é que surgiu o direito de se associar, não é? De se criar pessoa jurídica, de se criar pessoa jurídica. Extinguiu os padroados, foi reconhecido a personalidade jurídica para adquirir bens administrarem, sob os limites postos pelas leis. Eu mostrei semana passada que o governo continuou ainda a prover um pouco a Igreja Católica, porque a ruptura foi muito rápida, né? Continuou a prover, como ele bota aqui, a côngrua sustentação do obituário do culto católico. Isso durou um período até que se extinguiu totalmente. Olha, é importante que a gente observe que começa a existência das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição das pessoas jurídicas, inscrição do ato constitutivo do respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando no registro de todas as alterações por que passar, o ato constitutivo, para como decai em 3 anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro. Quer dizer, o Código Civil fala que uma pessoa jurídica, ela passa a ter a existência legal a partir do registro. Logo, significa o quê? Quando é que uma igreja, ela legalmente passa a existir? Quando ela é registrada. É registrada no seu cartório competente. Né? Aí, como é que funciona, gente? É o seguinte. As pessoas questionam muito a facilidade de abrir associações e até organização religiosa. Para se abrir uma organização religiosa, você tem que ter, vamos lá, primeiros passos. O Estatuto Social é o principal instrumento da organização religiosa, é a sua Constituição. Tanto que algumas denominações têm a Constituição da denominação. O que é a Constituição da denominação? É o seu Estatuto. Às vezes, você leva para o cartório e diz, eu quero registrar a minha Constituição. Ele vai dizer, não, mas se existe a Constituição, não. Você vai dizer, não, mas a Constituição é o meu Estatuto Social. É porque eu chamo de Constituição, que é um ato que constituiu. O Estatuto também é para criar, né, as regras de funcionamento daquela organização. Aí, inicialmente, por ser uma organização religiosa, os fiéis que pretendem formalizar a existência devem elaborar um Estatuto Social, onde, dentre outros aspectos, deverão disciplinar a crença, os objetivos, normas de funcionamento interno, direito e deveres dos membros, quer revestidos de autoridade eclesiástica ou não. Isto é, o Estatuto Social tem que ter algumas previsões obrigatórias, né? Por ser uma organização religiosa, é evidente que você vai disciplinar a questão da crença, os objetivos, as normas de funcionamento daquela organização, os direitos e deveres dos membros, quem serão as autoridades, quem irão representar. Você tem que, depois a gente vai ver cada um desses detalhes, mas você tem que montar um estatuto social onde contemple cada uma dessas obrigações. Aí o que acontece? Se realiza uma assembleia.
reunidos em assembleia, formada por todos os interessados, fiéis, após a eleição do secretário, o Estatuto Social é colocado em discussão e, após a aprovação pela maioria, deverá ser lavrada a data de fundação da organização religiosa. Isto é, você tem que reunir um grupo de pessoas, digamos, 3 pessoas. Vamos imaginar. Aí vocês criam o Estatuto Social. Pronto, criou o Estatuto Social. Pronto, vamos realizar uma assembleia. Na assembleia, nomeia o secretário e vocês discutem aquele estatuto para ver se tem alguma dúvida, se falta alguma coisa, não. Não tem nada, então aprovam o estatuto, lavram uma ata de fundação da organização religiosa naquela data com o estatuto aprovado. Ato contínuo, quer dizer, imediatamente, os fiéis procedem à eleição da diretoria conforme disciplinado no estatuto. Geralmente, presidente, vice, tesoureiro, né? Secretário. Quando você tem uma igreja, onde tem um departamento de patrimônio específico, né? Aí, geralmente, você bota o pastor, o líder religioso, ele pode representar todos esses, ou participar das reuniões de todos esses departamentos. Você vai colocar no seu estatuto. Aí, elegendo a diretoria, vai se proceder agora à lavratura de ata e registro. Ao final, deverá ser lavrada data de fundação e aprovação de estatuto, bem como informando os membros eleitos para compor a diretoria. Logo você vai chegar no cartório com o estatuto social, a ata da aprovação do estatuto, eleição da diretoria. E você vai encaminhar para a lavratura dessa ata no cartório específico, para que ela possa ser devidamente registrada. Alguém tem alguma pergunta a fazer sobre esse caminho? Eu tenho, até agora... tenho uma dúvida. No caso do Estatuto Social, uma igreja, qualquer igreja, se ela não tem esse estatuto, e como funciona? Olha, Elizabeth, uma empresa ela pode existir mesmo informalmente, certo? Isso. Certo. Inclusive, ela muitas vezes, mesmo funcionando informalmente, ela pode responder, não só pode, ela responde civilmente pelas suas obrigações, né, assumidas, mesmo como uma igreja informal. E eu vou ser bem sincero para você, nós temos no Brasil mais igrejas informais do que formais. A minha pergunta foi quanto a isso, porque eu vejo igrejas, muitas igrejas, pronto, aqui onde eu moro, tem muitas igrejas, uma em cima da outra, e a gente vê que não é assim, igrejas organizadas. Quanto a isso, a estatuto social, a uma coisa assim mais documentada. Olha, isso pode dar vários problemas, principalmente no imposto de renda. Isso. Quem recebe as doações, se bota o nome de uma pessoa física, aí chega a Receita Federal e pergunta, e aí, como entrou esse dinheiro? Você pagou imposto sobre ele? Não pagou. Aí a pessoa vai responder por aqueles impostos dos últimos 5 anos, né? Normalmente, isso pode acontecer. Se acontecer um problema lá dentro, quem vai ser responsabilizado? Foi isso que eu ia perguntar agora, né? Mas o senhor já respondeu, se antecipou, né? Porque como na maioria da eleição informais, aí eu queria justamente saber essa questão do imposto, mas aí o senhor já se antecipou. Não, o ideal, veja bem, presta atenção. Mesmo que você funcione informalmente, que é errado, certo? É errado, tá? Mas, de qualquer maneira, você pode, pelo menos, evitar um problema para aquela pessoa que recebe os recursos. Você faz um livro caixa bem organizado, contém cada entrada e cada saída, né? Os valores a que se refere. Você faz mensalmente uma prestação de contas, as pessoas assinam. Se a Receita Federal chegar, você pelo menos tem um documento para comprovar
o recebimento e o destino daquele dinheiro, que foi para uma igreja, um grupo organizado, né? De maneira informal. Isso pode acontecer. Vamos supor, vamos fazer uma cota para comprar um remédio de R$ 5.000. Aí vão depositar na minha conta. Todo mundo deposita. Aí eu saco o dinheiro e compro o remédio. A receita diz, que dinheiro foi esse? Está na sua conta. Aí não, eu faço a prestação de contas, todo mundo assina, e eu mostro, não, isso aqui foi para esse remédio, fizemos essa campanha, aqui está o livro caixa, você declara isso e você não paga nada. Certo? Agora, isso não justifica o funcionamento informal da igreja. A igreja, ela tem que ser aberta formalmente. Né? Formalmente. E agora, entendi, professor. Existe tá ilegal. Você não vai conseguir, você provavelmente não tem a BITS, né? Isso. Você não tem a BITS e você vai responder, provavelmente, se tiver algum acidente, na condição de pessoa física, responsável por aquele local. Não é? Logo, certo. São muitos problemas que você não é que você vá regularizar para se livrar de problemas, não. Você vai regularizar para poder ter direito à imunidade. Vamos supor, você hoje aluga, se for organizar como igreja, você não paga IPTU. Hoje, o projeto de lei que se passou no Recife, paga IPTU se não for alugado. O pastor, para o imóvel pastoral, o religioso, para o imóvel da congregação, que ele reside, não paga o IPTU daquele imóvel. Entendeu? Tem vários incentivos, né? A gente chama isenções, né? Porque as imunidades, nós já tínhamos pessoas. A lei estendeu isso um pouco, botou a título de isenção, né? Isenção para que não houvesse a devida contraprestação do IPTU para imóveis, digamos, para residência pastoral, até para funcionar prédios, anexos, estacionamentos, né? Tem uma legislação nova. Logo, existe a obrigação e a necessidade de se regularizar, e o caminho é esse. Não é um caminho. O que é caro desse registro é o estatuto social, que tem que ser publicizado, né? E tem uma taxa no cartório. Eu acho que para fazer um trabalho desse, você deve gastar pelo menos uns R$ 1.500 para abrir uma organização religiosa. Agora, a compensação tem algumas vantagens, né? Além de outras que se pode ter, para adquirir alguns tipos de bens em nome da organização, você tem algumas isenções também de impostos, né? Enfim, lavrada a ata, assinada por todos. Hoje existe o RedeSim, né? Que é um sistema unificado para você abrir empresa, que no cadastro lá já passa pela Prefeitura, Estado e Receita Federal. É bem prático, estava dando problema para quem não tinha opção de abrir igrejas, porque os cartórios de documentos não estavam interligados na RedeSim. Eu não sei nem ainda se estão. Aí, sem estar interligados, o funcionamento teria que ser praticamente o mesmo. Você levar o documento, registrar lá e o andamento ser, e não necessariamente passar na JUSEP, né, que é a Junta Comercial do Estado. A necessidade dos atos constitutivos serem visados por advogado. São atividades privativas da advocacia, os atos e contratos constitutivos de pessoa jurídica. Quer dizer, o advogado, você tem que ter um advogado que assine esse estatuto social e para que possa dar legitimidade a esse estatuto, né? Legitimidade não, legalidade, né? O estatuto, para que você possa fazer o devido registro, né? A pessoa jurídica ainda não nasceu, aqui um jurista, Carvalho, né? A pessoa jurídica de direito ainda não nasceu perante a lei, até que seu estatuto tenha sido levado ao respectivo registro, pois é exatamente nesse momento que ela adquire vida, adquire personalidade jurídica. Logo, ela só nasce perante a lei quando o seu estatuto ele é registrado. Aí tem algumas obrigações de constar no estatuto, né? Denominação da igreja, pessoa jurídica sob a forma de organização,
informando a sede, o local, né, o foro judicial, estabelecendo expressamente a ausência de distribuição de lucros, dividendos, parcela do patrimônio. Algumas pessoas colocam isso no estatuto, mas o fato de ser uma organização religiosa já automaticamente estabelece que esse tipo de prática não pode existir, né? As finalidades da sua existência. Composição da diretoria, órgãos representativos, departamento de homem, departamento de mulher, departamento de crianças, né? Contendo as normas que disciplinam a eleição, posse, mandato, qual o mandato, né? Quantos anos o líder, né, eleito terá de mandato? Os departamentos, os oficiais, presbíteros, né, talvez diáconos também, qual será a forma de escolha, a eleição deles, né? Composição dos membros, soma de admissão, demissão e exclusão, importante isso, porque tem dado muito problema, principalmente nas questões disciplinares, né? Pessoas que questionam a forma equivocada que elas foram, talvez, disciplinadas ou excluídas do rol de membro. A forma organizacional, departamento, ministério, abertura de congregações, deverá constar a forma de composição, eleição, e em caso de eleição disciplinar, posse e mandato, definição dos tipos de assembleia e respectivo quórum, se ordinária, a extraordinária, se você tem uma assembleia especial de eleição, tudo isso deve estar estabelecido, dizendo o quórum para a instalação da assembleia, dizendo também o quórum mínimo para aprovação, se é digamos, uma maioria relativa ou uma maioria, né, absoluta, da dissolução ou extinção, onde deverá ser disciplinado o destino do patrimônio social, as fontes de recursos, a possibilidade da reforma total ou parcial do estatuto, né? Aí você tem ainda clareza e precisão quanto às pessoas e órgãos que representam a organização. Quem é que representa a organização? O pastor, presidente de patrimônio. Quer dizer, tudo isso, né, que vai ficar gravado para vocês aí, são conteúdos que tem na maioria dos livros de direito religioso. E, na prática, as igrejas, elas utilizam, né? Local da sede com endereço, né? Bem, aqui são algumas repetições que tem em alguns outros estatutos. E aqui a gente finaliza a forma de organização de uma organização religiosa, né? Porque o nome agora é organização religiosa. Eu queria saber se vocês têm alguma questão, alguma dúvida para a gente ir caminhando. Por mim não tem mais não, foi esclarecido a minha dúvida. Né? Agora tem uma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês depois em um estudo de caso, que é interessante que a gente observe, que é o seguinte: a sua igreja, sua organização religiosa, quando você recebe aqueles valores dos membros, você chama esses valores de quê? Na hora do ofertório, esses valores para a igreja é o quê? É o dízimo, né? Dízimos e ofertas, né? Esses dízimos e ofertas, eles são considerados doações das pessoas? Eles são... Não, eles são doações, né? Certo. Isso é interessante para a gente falar sobre isso, porque
dízimo e oferta, eles não são doações. Sabe por quê? Porque a doação, ela não tem nenhum elemento de obrigação nela. A característica da doação para que ela seja legítima é o aspecto de ser voluntário. E o dízimo é uma obrigação eclesiástica. Para você, o dízimo é uma obrigação de um cristão? Ou não? Sim, é uma obrigação. Se é uma obrigação, não é uma doação. Sabe por quê? Doação é tributada. É verdade, professor, é verdade. Presta atenção. A doação é tributada, ela varia entre 4% e 8%, eu acredito que é isso. Eu acho que é 5%, né? Tem até a legislação nossa. Enquanto que dízimo e oferta, não. Dízimo e oferta é uma obrigação eclesiástica. Inclusive, existem, que nós vamos ver na próxima semana, analisar o estudo de... Vamos ver a parte de responsabilidade civil e uma parte de estudos de caso nessa área. Nós vamos verificar que existiram pessoas já, e tem processo na justiça, que pediram devolução de dízimos e ofertas. Dizendo que eles doaram. Sabe por quê? Você sabe que na doação, ela pode ser anulada, né? Tem uma característica de arrependimento, né? Tem algumas características que nós vamos ver nas próximas semanas. De uma maneira bem clara, nós vamos ver na próxima semana. E vocês vão poder observar que a justiça, ela tem um entendimento muito claro que o dízimo e a oferta não tem nenhuma característica de obrigação. Desculpa. A característica do dízimo e oferta é de uma obrigação eclesiástica. Enquanto a doação, ela tem que ser voluntária. A partir do momento que eu digo que tem uma obrigação por trás da doação, ela deixa de ser doação. Entendeu? Logo, o dízimo e oferta, ele não pode ser devolvido porque eu dei por uma obrigação minha eclesiástica. Eu não dei de uma maneira forçada. Agora é evidente, na própria legislação, em outras decisões, se falou de uma maneira assim muito clara sobre aquelas ações, né, ilegítimas, onde as pessoas foram levadas a dar tudo que tinham, né, por uma promessa, digamos, indevida. Inclusive, na decisão, eu não vou mencionar nem qual foi a igreja, mas na decisão dizia que aquela promessa de retribuição, sei lá, 10, 100 vezes mais, eu não lembro, não estava nem numa previsão estatutária, né? E chamou-se de um apelo que induzia a pessoa em erro, né? É uma prática que tornou a atitude viciada. Logo, se a atitude foi viciada por um ato de terceiro, ela é passível de anulação. Quando esses apelos, né, exagerados da pessoa, digamos, dá tudo o que tem, aí tiveram algumas ações de anulação de doação. E ficou muito claro porque no texto que foi trazido, né, pelo magistrado na fundamentação, ele não podia, de maneira alguma, anular o dízimo e oferta dado, porque ele tem uma característica diferente, ele não é uma doação. Logo, se não é uma doação, não foi viciado. E aí você vai analisar comigo próxima semana também, além dessa decisão, outras, né, dentro dessa perspectiva. E hoje, eu queria só para a gente caminhar para a finalização nossa, que a gente vai finalizar às 9h30. Você tem alguma pergunta para fazer, não?
Não, foi Não, muito professor. esclarecedor. Tá tranquilo, né? A gente vai entrar no artigo 7º, no inciso 7º, né, do artigo 5º, sobre a questão da assistência religiosa, certo? Obrigação. Se a gente tem a previsão da proteção dos lugares de culto, das suas liturgias, no artigo 5º, nós falamos sobre isso, falamos da organização religiosa. Nós vamos falar também agora um pouquinho sobre a assistência religiosa mencionada no inciso 7º da Constituição, do artigo 5º. Ó, é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Interessante é que você olha aqui e não está falando de hospitais, né? Não está falando... Só fala nas entidades civis e militares de internação coletiva. Assim, você pode... Perdão, ele cita indiretamente hospitais, mas não cita, por exemplo, um quartel, onde acontece muito trabalho de capelania, não cita diretamente aqui os presídios, né? Mas nós vamos ver mais à frente que houve um aperfeiçoamento dessa legislação e até a previsão em vários outros instrumentos. Nós podemos ver aqui a Lei da Execução Penal, que diz no artigo 10º, né? A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. A assistência será, vê lá, inciso 6, o quê? Religiosa. Religiosa. A Lei da Execução Penal estabelece que o preso ele tem direito à assistência religiosa. E ainda, no artigo 24 da própria Lei da Execução Penal, existe, no artigo 24, a assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação dos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Olha o parágrafo primeiro. No estabelecimento haverá local apropriado para os cultos religiosos. E nenhum preso será, né, o princípio da liberdade religiosa, obrigado a participar da atividade. Agora me diga uma coisa, se você chegar no presídio e não tiver o parágrafo primeiro aqui, um lugar apropriado para cultos religiosos, isso pode ser exigido judicialmente? Existem ações que cobram a organização do local para que haja uma previsão de uma dependência específica para a realização de culto, né? Ainda no artigo 41, inciso 7, da Lei de Execução Penal, constitui direito do preso à assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Logo, existe a previsão da assistência religiosa na Constituição Federal, nos locais de internação civil militares. Na Lei de Execução Penal existe a previsão da assistência religiosa ao preso. E nós temos a Lei Federal 9982, que dispõe sobre a prestação de assistência religiosa nas entidades públicas e privadas, bem como nos estabelecimentos prisionais civis e militares. Essa lei, ela regulamentou, né? Ela disciplinou a prestação da assistência religiosa nas entidades hospitalares públicas e privadas e nas prisões civis e militares. Aí, artigo 1º, aos religiosos de todas as confissões assegura-se o acesso aos hospitais de rede pública ou privada, bem como aos estabelecimentos prisionais civis ou militares, para dar atendimento religioso aos internados, desde que em comum acordo com eles ou com seus familiares, né? Caso ele esteja sem o gozo das faculdades mentais, né? Assim, não, digamos, ele seja incapaz, né? Enfim.
O artigo 2º da mesma lei fala que os religiosos chamados a prestar assistência nas entidades definidas no artigo 1º deverão, em suas atividades, acatar as determinações legais e normas internas de cada instituição hospitalar ou penal, a fim de não pôr em risco a condição do paciente ou a segurança do ambiente hospitalar. A gente tem uma coisa interessante nesse artigo, porque ele teve um parágrafo que foi vetado. E o parágrafo que foi vetado, ele tinha a redação antiga o seguinte, ó: a prestação de assistência religiosa não será permitida se há juízo das entidades suprarreferidas houver risco à vida ou à saúde do interno religioso. A ação, isso aqui foi vetado, isso aqui foi retirado da lei. Estava na proposta original. Por quê? Estava deixando na mão de uma pessoa jurídica. Lembra que a gente falou da fake news? Aqui, ó, estava deixando na mão de uma pessoa jurídica, a juízo das entidades, dizer se havia risco à vida ou à saúde do interno ou do religioso. E eu me digo uma coisa, e se for para um extremo santo de um membro de uma igreja católica, vai ser proibido entrar porque ele está prestes, talvez, ou ele corre o risco de falecer. Se a extremoção, o objetivo é exatamente esse, de dar àquela pessoa, digamos, da fé católica, a possibilidade de participar de um sacramento onde ela recebe uma extremoção. Logo, isso foi retirado. E o interessante é que a fundamentação utilizada pelo presidente, eu acho que em 2000 foi Fernando Henrique Cardoso, né? O presidente, ele colocou essa observação aqui, ó: há de ser feita ressalva ao parágrafo único do projeto, por condicionar a prestação da assistência religiosa à concordância dos estabelecimentos hospitalares e prisionais civis ou militares, a pretexto de risco à vida ou à saúde do interno, o que caracteriza um excessivo regramento em tema que se deve reservar ao alvedrio das pessoas envolvidas, o próprio paciente e seus familiares. Logo, o próprio paciente ou seus familiares tem que definir essa perspectiva. Ficou muito interessante a revogação, né, quando foi vetado foi vetado o parágrafo único do artigo 1º, que permitiu uma liberdade plena, né, do exercício da capelania. E a razão que trouxe esse veto diz, ó: de fato, o dispositivo em questão, ao excluir o paciente ou recluso, bem assim seus familiares, do processo decisório à prestação ou não de assistência, transferindo a pessoa jurídica em caráter absoluto e perentório, a decisão da matéria malfere o núcleo mínimo garantido o quê? Pelos incisos 6 e 7 da Constituição. Logo, ele levou em consideração a previsão do direito e liberdade religiosa que nós vimos no artigo 5º, incisos 6 e 7 da Constituição. Ok, meus amigos? Ok, professor. Está vendo como é bem observado, né? Esse aspecto. Agora, olha, eu vou fazer uma sugestão a vocês. Nós temos aqui, faltando 6 minutos para acabar a nossa aula, certo? Que é de 8 às 9h30. Se vocês quiserem, eu posso deixar para continuar essa parte que é importante do Conselho Nacional de Política Criminal próxima semana, e assim que finalizar, porque aqui eu vou falar uma coisa interessante. Eu posso até adiantar. Vamos levando até onde a gente vai. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária baixou uma resolução importantíssima trazendo os parâmetros legais da assistência religiosa. Para traçar as linhas mestras dessa resolução, ele utilizou parâmetros de normas e orientações nacionais e internacionais, certo? Por exemplo, o presidente do Conselho Nacional de Política Penitenciária invocou a Constituição da República, o artigo 5º, né? Inciso 6º e principalmente o inciso 7º, invocou a Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, que prevê em seu artigo 17º que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência, religião
e que esse direito inclui liberdade de mudar de religião ou crença, manifestar sua crença pelo ensino, pela prática, pelo culto, pela observância, isolado ou coletivamente, em público ou em particular. Considerou as regras mínimas da Organização das Nações Unidas para tratamento de reclusos, assim como a Resolução 1494 do Conselho Nacional de Política Criminal. Quer dizer, o Conselho Nacional de Política traçou linhas mestras, levando em consideração legislação nacional e internacional, invocou também aqui já citada a Lei da Execução Penal, né? Já que foi em 2011, a Lei de Execução Penal é anterior, né? Invocou ainda a citada Lei 9982, que nós vimos que estabeleceu a questão da capelania, né? Que nós vimos as regras básicas, e mencionamos até o parágrafo 1º do artigo 1, que foi vetado. Considerou as recomendações contidas no documento Princípios Básicos, Religião no Cárcere, apresentado no Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção de Delitos e Justiça Criminal, realizado no Brasil em 2010, bem como o Plano Nacional de Política Criminal, e aí vai. E aí ele levou toda essa orientação para traçar, através do Conselho Nacional de Política Criminal, a Resolução 8, de 9 de novembro de 2011, que estabelece as diretrizes para assistência religiosa em estabelecimentos prisionais. Em regra, o que é que acontece? Os estados e os municípios, eles traçam alguns normativos que devem ser seguidos e observados, que, na sua maioria, exigem uma organização mínima ou um preparo mínimo do religioso para exercer a capelania. Para que ele possa ser preparado para isso. Simplesmente, como nós falamos há pouco, assim, de uma maneira muito clara, Elizabeth, quando nós falamos há pouco, digamos, uma igreja que não é organizada, né? Aquela pessoa talvez não teve o preparo, imagino, não teve. Ela vai exercer capelania, o que preparo para isso? Não é? É uma coisa que deve ser cuidada com zelo, né? Por isso que houve essa regulamentação. Nós vemos aqui a competência para legislar, que é dada, estabelecida pelo artigo 30, né, inciso 1 e 2 da Constituição, e em Pernambuco pelo artigo 78, que diz que, inciso 1 e 2, que fala também da competência, aqui é o artigo 30 da Constituição Federal, né? E artigo 78, legislar sobre assunto de interesse local, suplementar, né? Deixa eu tirar aqui para vocês poderem olhar, suplementando o estadual quando couber. Sempre vai existir uma possibilidade de se incluir algum dispositivo que não venha ferir, digamos, uma norma maior para a regulamentação dessas organizações e desses religiosos que vão, assim, exercer a atividade de capelania nos hospitais. A previsão da Constituição de Pernambuco, a nossa aqui, artigo 80, quando a matéria for comum ao Estado e aos municípios, o Estado expedirá legislação de normas gerais e o município a suplementar para compatibilizar aquelas normas às peculiaridades locais, né? Aí diz, quando não existe norma estadual, o município exercerá competência legislativa, né? E a superveniência de norma estadual fará com que se suspenda, né, a eficácia da lei municipal. E aqui nós falamos de uma maneira assim muito direta sobre a importância da gente não confundir assistência religiosa, capelania, com ensino religioso nas escolas, né? Não tem nada a ver, são legislações totalmente diferentes, né? Assistência religiosa, é verdade, diz a ver com capelania, e atividade realizada por aquelas escolas que podem ter um capelão, não tem problema nenhum, mas não se confunde, né, o ensino confessional com capelania, né? O ensino confessional ele é regido por um plano nacional específico, né? Enquanto a assistência religiosa é regida por leis específicas também
cada um na sua área de atuação. Com isso aí, a gente praticamente finaliza a perspectiva de assistência religiosa. Próxima semana eu vou dar uma introduçãozinha, relembrando alguns tópicos, e a gente entra direto nos estudos de caso. Ok, meus amigos, alguma consideração para ser feita? Alguma pergunta? Estou à disposição. Não, professor. Eu só quero agradecer, que hoje foi muito esclarecedor. Todas as dúvidas que eu tinha com relação ao estatuto, à assistência religiosa, foi bem esclarecedor. Tá certo. Estamos aqui para... Eu também, particularmente, não tive dúvida muitas hoje não, professor. Ok, Luiz. Severino, tudo em ordem? Severino, eu acho que não está na escuta não, né? Mas tudo bem, meus irmãos. Olha, em sendo assim, fazer como uma assembleia, né? Declara encerrada a nossa aula. E próxima semana, próxima terça, no mesmo horário, a gente retoma a nossa aula para fechar direitinho a carga horária e talvez entrar um pouquinho em junho, viu, gente? Certo? Ok, professor. Ok. Tá bom assim? Tá ótimo. Ok, professor. Vocês, muito obrigado pela paciência, pela participação. Obrigada, professor. Nós que agradecemos, professor. Obrigado, viu? Obrigado a todos. Até terça-feira. Até. Até terça-feira.